Você consegue imaginar a sensação de ter seu mundo virado do avesso? De descobrir que a pessoa em quem você mais confiava, aquela que você acolheu em sua família como um filho, estava te roubando, descaradamente, bem debaixo do seu nariz? Prepare-se para conhecer a história de Dona Alice, uma mulher que dedicou a vida à sua família e viu seu patrimônio, construído com tanto esforço, ser pilhado por um genro traiçoeiro. Ele não apenas vendia os bens dela, mas usava o dinheiro para sustentar uma vida dupla com uma amante, enquanto ela acreditava em suas falsas promessas e em seu jeito prestativo. Esta não é uma história inventada. É um retrato cruel da realidade, onde a ganância e a traição se misturam. Acompanhe cada detalhe, cada pista que levou Dona Alice a desvendar a podridão por trás do sorriso de Marcos, um homem que achou que nunca seria pego. Você vai ficar indignado com o que ele fez. Comente aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Em uma pacata rua arborizada do bairro de Santana, em São Paulo, morava Dona Alice, uma senhora de 68 anos, viúva há uma década. Ela havia dedicado a vida à família, criando sua única filha, Patrícia. Com muito carinho e sacrifício, Dona Alice era conhecida na vizinhança por sua generosidade e seu jardim impecável, repleto de orquídeas e samambaias. Sua casa, embora não fosse luxuosa, era confortável e cheia de memórias. No quintal, um pequeno galpão guardava algumas antiguidades e móveis de madeira, maciça que ela havia herdado dos pais, peças de valor sentimental e material considerável. Patrícia, sua filha, era casada com Marcos, um homem de 45 anos, com um jeito simpático e uma lábia afiada. Marcos trabalhava como representante comercial, sempre viajando e com histórias mirabolantes sobre seus grandes negócios. Para Dona Alice, Marcos parecia um bom partido para sua filha. Um homem trabalhador e atencioso. Ele sempre se oferecia para ajudar com as coisas da casa, desde consertos simples até organizar documentos. Com o tempo, essa presteza se tornou algo mais. Marcos, com seu jeito prestativo, começou a se infiltrar nas finanças de Dona Alice. Dona Alice, a senhora não precisa se preocupar com isso. Deixa que eu resolvo a papelada do IPTU, dizia ele com um sorriso largo. Ou então, mãe, essa conta de luz está muito alta, me deixa dar uma olhada. Posso ligar lá para a concessionária e ver se tem algo de errado. Aos poucos, Marcos foi ganhando a total confiança da sogra, que por vezes sentia-se um pouco perdida com a burocracia e as novices tecnológicas. Ele tinha acesso às contas, aos documentos e sabia exatamente o que Dona Alice possuía e onde estava guardado. Mal sabia ela que essa ajuda era o primeiro passo de um plano muito mais sombrio. Ainda na introdução, você se perguntou o que acontece por trás das portas fechadas. Pois bem, na casa de Dona Alice, a porta do galpão no quintal, que guardava tantas lembranças e objetos de valor, começou a se abrir com uma frequência maior. Marcos insistia em organizar o local, alegando que os móveis estavam empoeirados e as caixas desorganizadas. Dona Alice, que já não tinha a mesma disposição de antes, agradecia a iniciativa. Ela via o genro como um filho, alguém em quem podia confiar cegamente. Essa confiança, no entanto, seria testada de uma maneira cruel. Os primeiros sinais foram sutis, quase imperceptíveis. Dona Alice, acostumada a ver o velho armário de cedro no canto do galpão, um dia percebeu que ele havia sido movido. Marcos, você mexeu no armário? Não, ela perguntou sem muita desconfiança. Ah, sim, Dona Alice. Só para dar uma arejada, tirar a poeira que estava acumulando. Ele respondeu prontamente, com a mesma naturalidade de sempre. A explicação parecia lógica e Dona Alice não insistiu, mas algo dentro dela começou a formigar. Semanas depois, foi a vez de um pequeno aparador de jacarandá, presente de sua avó. Ela tinha certeza de tê-lo visto no canto, mas agora não estava mais lá. Marcos, onde está aquele aparadorzinho pequeno? Ela questionou com um tom um pouco mais firme. Ah, mãe! Eu levei para uma reforminha, lembra? Estava com uns cupins, umas manchinhas. Quero deixar ele novinho para a senhora.
Marcos disse com a voz carregada de presteza. Dona Alice se lembrou vagamente de uma conversa sobre reforma de móveis, mas não com aquela peça específica. Ela aceitou a desculpa, mas a pulga atrás da orelha já estava começando a incomodar de verdade. Será que era apenas esquecimento ou algo mais sério estava acontecendo? Marcos sempre tinha uma desculpa na ponta da língua, e sua habilidade em manipular situações era impressionante. Ele agia de forma calculada, vendendo os objetos de valor um a um para não levantar suspeitas. Os móveis antigos eram os primeiros a sumir, depois algumas peças de porcelana fina que Dona Alice guardava e até mesmo um relógio de parede que pertencia ao seu pai. Ele usava a justificativa de que os itens precisavam de reparos, ou que seriam guardados em um lugar mais seguro. A cada desaparecimento, um pedaço da história de Dona Alice se esvaía. A frequência das viagens de Marcos também aumentou. Ele passava dias fora, alegando negócios importantes que o levariam a cidades como Campinas, Ribeirão Preto e até mesmo Belo Horizonte. Patrícia, a filha de Dona Alice, notava a ausência do marido, mas confiava plenamente nele. Marcos sempre trazia um presente, uma despesa paga, ou uma nova promessa de um futuro próspero. A verdade é que as viagens não eram apenas a trabalho. Enquanto Dona Alice via seus bens sumirem, Marcos estava gastando o dinheiro das vendas em uma vida dupla. Ele tinha uma amante, Ana Lúcia, uma jovem com quem mantinha uma relação secreta há mais de um ano. Ana Lúcia sonhava com uma vida de luxo, e Marcos, para mantê-la ao seu lado, prometia realizar todos os seus desejos. Jantares caros em restaurantes finos na Vila Olímpia, presentes de joalherias no Shopping Morumbi e até mesmo viagens de fim de semana para hotéis badalados no litoral paulista, como Guarujá e Ilhabela. O dinheiro da venda dos objetos de Dona Alice estava financiando essa vida paralela, construída sobre mentiras e traição. Dona Alice, por sua vez, começou a perceber a movimentação bancária estranha. Pequenas quantias, mas constantes, eram retiradas de sua conta poupança. Ela questionou Marcos, que, sem pestanejar, alegou que eram taxas bancárias ou investimentos que ele estava fazendo para ela render mais. Dona Alice não entendia muito de investimentos, mas a intuição lhe dizia que algo estava errado. Como uma pessoa que sempre foi tão cuidadosa com suas finanças podia estar perdendo dinheiro sem perceber? O ponto de virada veio em um dia comum. Dona Alice estava organizando algumas roupas antigas no sótão e encontrou uma caixa empoeirada. Dentro dela havia uma coleção de fotografias antigas. Ao folhear as imagens, ela se deparou com uma foto nítida do aparador de Jacarandá, aquele mesmo que Marcos havia levado para reformar. A imagem mostrava o aparador em perfeito estado, sem qualquer sinal de cupim ou mancha. Uma pontada de desconfiança a atingiu no peito. Ela havia pedido a Marcos várias vezes para ver o móvel reformado, mas ele sempre adiava, com a desculpa de que ainda não estava pronto. Dona Alice decidiu que não poderia mais confiar cegamente. Ela começou a observar Marcos de perto, prestando atenção nos horários que ele saía, nas suas ligações, nos detalhes de suas histórias. Ela notou que ele sempre recebia mensagens de um número desconhecido e que se afastava para atender o telefone, sussurrando. Aquele Marcos prestativo e atencioso começava a se desmanchar em sua mente, dando lugar a uma figura sombria. Um dia, enquanto Marcos tomava banho, o celular dele tocou insistentemente. Patrícia, que estava na sala, pegou o aparelho para ver quem era, pensando que poderia ser algo importante do trabalho. Era uma mensagem de texto, de um número não identificado, que dizia: Marcos, não aguento mais esperar. Estou ansiosa pela nossa viagem para Salvador. Já pensou no presente que você vai me dar lá? Patrícia leu a mensagem e seu mundo desabou. Salvador, presentes. Marcos nunca havia mencionado viagem alguma a Salvador com ela. Patrícia, em choque, esperou o marido sair do banho e o confrontou. Marcos tentou negar, inventou 1000 desculpas, mas a mensagem era clara. Pressionado, ele acabou confessando o relacionamento com Ana Lúcia. O nome da cidade, Salvador, era apenas uma fantasia que ele havia criado para a amante, prometendo uma viagem que nunca aconteceria.
A verdade era que ele usava o dinheiro das vendas para sustentar a vida de Ana, Lúcia em São Paulo e para manter a farsa da viagem. A revelação foi um golpe para Patrícia, mas para a Dona Alice, que estava atenta à conversa dos dois na sala, foi a peça que faltava no quebra-cabeça. Não era apenas uma traição amorosa, era a confirmação de que Marcos estava mentindo sobre tudo. A angústia deu lugar a uma raiva contida. Dona Alice percebeu que precisava agir com cautela, pois se confrontasse Marcos diretamente, ele poderia fugir ou destruir as provas que ainda pudessem existir. Naquela noite, Patrícia chorou nos braços da mãe, inconsolável. Dona Alice, com a mente mais fria, começou a unir os pontos. Os móveis sumindo, as movimentações estranhas na conta, as viagens misteriosas de Marcos. Tudo se encaixava. Ela já não tinha mais dúvidas de que o genro não era quem parecia ser. A pergunta agora era como pegar Marcos em flagrante e fazê-lo pagar por tudo que havia feito? Dona Alice sabia que precisava de provas concretas. Ela decidiu agir sozinha, sem envolver a filha em sua estratégia, para protegê-la de mais sofrimento. Na semana seguinte, Marcos anunciou que faria mais uma de suas viagens de negócios. Ele disse que iria para Porto Alegre, a trabalho. Dona Alice, com um sorriso calculista, se ofereceu para cuidar da casa enquanto ele estivesse fora. Marcos, sem desconfiar de nada, aceitou. No dia da partida de Marcos, Dona Alice agiu. Ela foi até o galpão e notou que um baú antigo, que ela tinha certeza de estar lá, havia sumido. Era um baú de madeira entalhada que pertencia à sua bisavó. Uma peça de valor histórico e sentimental inestimável. Dona Alice sentiu seu sangue ferver. Aquele baú era a gota d'água. Com a certeza do crime, Dona Alice ligou para um amigo da família, o Dr. Carlos, um advogado renomado. Ela explicou a situação em detalhes. A desconfiança, os objetos sumindo, as desculpas de Marcos e a traição revelada a Patrícia. Dr. Carlos, um homem experiente, aconselhou Dona Alice a reunir o máximo de provas possível. Dona Alice, então, começou sua investigação particular. Ela vasculhou os documentos de Marcos que estavam na casa, discretamente sem levantar suspeitas. Em uma gaveta no escritório, encontrou um recibo de uma loja de antiguidades no centro de São Paulo, uma loja que ela nunca havia ouvido falar. O recibo listava a venda de um baú colonial e, para sua surpresa, o valor era muito abaixo do que ela sabia que a peça valia. Aquilo confirmou suas suspeitas. No dia seguinte, Dona Alice e Dr. Carlos foram até a loja de antiguidades. Com o recibo em mãos e uma descrição detalhada dos objetos que Marcos havia sumido, eles confrontaram o dono do estabelecimento. A princípio, o comerciante hesitou, mas quando o Dr. Carlos mencionou a possibilidade de denúncia por receptação de bens furtados, o homem confessou que Marcos havia vendido a ele vários objetos nos últimos meses, incluindo o baú. Ele mostrou os registros das transações e, para a surpresa de Dona Alice, a lista era extensa e incluía quase todos os itens que ela havia notado à falta. O dono da loja, temendo as consequências legais, colaborou e forneceu todas as informações que tinha, incluindo o endereço de contato de Marcos. Com as provas em mãos, Dona Alice sentiu um misto de tristeza e alívio. A traição de Marcos era ainda mais profunda do que ela imaginava, mas agora ela tinha como provar. A armadilha estava montada e a verdade estava prestes a vir à tona. Marcos retornou da viagem de negócios com seu sorriso habitual e a certeza de que havia enganado todo mundo. Ao chegar em casa, encontrou Dona Alice e Patrícia o esperando na sala de estar, junto com o Dr. Carlos. A expressão séria no rosto das três mulheres e a presença do advogado fez o sorriso de Marcos congelar. Dona Alice, com a voz firme e controlada, começou: "Marcos, senta-se, por favor. Precisamos conversar sobre algumas coisas. Coisas que você achou que ninguém descobriria." Marcos tentou disfarçar. "Aconteceu alguma coisa, sogra? Algum problema?" Patrícia, com os olhos marejados, apenas o observava em silêncio, a decepção estampada em seu rosto. Dr. Carlos, então, apresentou as provas.
os recibos de venda dos bens de Dona Alice, o depoimento do dono da loja de antiguidades e a lista de todos os objetos vendidos. Marcos tentou negar, gaguejou, inventou novas histórias, mas as evidências eram irrefutáveis. Quando o Dr. Carlos revelou que a polícia já estava ciente da situação e que ele poderia ser acusado de estelionato e apropriação indébita, Marcos finalmente desmoronou. Ele confessou tudo. As vendas dos bens de Dona Alice para sustentar uma vida de luxo com sua amante, as mentiras, as manipulações. Ele se ajoelhou, implorando perdão a Patrícia e a Dona Alice, prometendo mudar de vida e devolver todo o dinheiro. Mas a confiança estava quebrada irremediavelmente. Patrícia, após o choque inicial, percebeu que precisava se afastar de Marcos. A dor da traição era imensa, mas a decepção com a frieza e a crueldade de suas ações era ainda maior. Com o apoio incondutível de sua mãe, ela iniciou os trâmites do divórcio. Dona Alice, por sua vez, decidiu não apresentar queixa formal, com a condição de que Marcos devolvesse todo o dinheiro e os bens que pudessem ser recuperados. Dr. Carlos intermediou o acordo e Marcos, temendo a prisão, concordou em pagar uma quantia mensal referente ao valor dos bens vendidos e dos gastos indevidos. A loja de antiguidades também foi obrigada a devolver algumas peças raras que ainda estavam em seu estoque. Os meses seguintes foram de recuperação e cura para Dona Alice e Patrícia. A casa de Santana, antes palco de uma farsa, começou a se encher novamente de risadas genuínas e de uma paz que havia sido roubada. Dona Alice, com o dinheiro recuperado e as peças restauradas, investiu em um novo jardim, ainda mais bonito que o anterior, com plantas que simbolizavam a resiliência e a renovação. Ela se matriculou em um curso de culinária e passou a receber as amigas para chás da tarde, cheios de conversas alegres e sem segredos. Patrícia, embora ainda com as feridas abertas, encontrou forças para recomeçar. Ela se dedicou mais ao trabalho e passou a valorizar ainda mais a presença da mãe em sua vida. A relação entre mãe e filha se fortaleceu como nunca. Elas aprenderam que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na confiança, no amor e na honestidade. Marcos, por sua vez, teve que enfrentar as consequências de suas escolhas. Sem os luxos e a vida dupla que mantinha, ele se viu obrigado a recomeçar do zero, sem o apoio de ninguém. Dona Alice, sentada em sua varanda, observando as flores desabrocharem no jardim, sentia uma paz profunda. Ela havia passado por momentos difíceis, mas a verdade veio à tona e a justiça, à sua maneira, foi feita. Ela não só recuperou parte do que foi perdido, mas mais importante, recuperou a tranquilidade e a certeza de que a intuição, quando bem ouvida, é uma poderosa aliada. A história de Dona Alice não é apenas sobre um genro desonesto, mas sobre a força de uma mulher que, mesmo diante da traição, soube se reerguer e encontrar um final feliz. Se essa história te emocionou, não deixe de se inscrever no canal para não perder as próximas narrativas. E comente abaixo o que você achou da atitude de Dona Alice. A sua opinião é muito importante para nós